aqui já teve um gap no início de um movimento. Então, o preço estava aqui em queda, topos e fundos descendentes, a gente se mantendo abaixo da média móvel de 20. Se quando o preço acabou de passar para cima da média móvel de 20, depois de um longo período se mantendo abaixo dela, e aparece um gap, cara, esse é um gap a favor da tendência, ele vai estar te dando aqui uma condição de compra. Então, como funciona? A partir do momento que a gente viu essa curvatura da média móvel, quebra de linha de tendência, ou seja, estamos falando aqui de confluências, tá? Você não vai ver, tem um gap ali, vou operar o gap. Procura outras confluências. Então, essa posição aqui do gráfico que ele apareceu, que seria muito boa para você operar. Então, a partir do momento que fechou esse candle aqui, ó, fechou esse candle, deixando esse gap nessa posição do gráfico, indicando que ia reverter a tendência, indicando que havia um otimismo ali na parte compradora, havia uma urgência. Ué, como você sabe isso? Porque deixou um gap de alta. Então, é um espaço no gráfico sem negociação. A urgência era tanta que os compradores estavam dispostos a pagar um preço aqui, ó, muito acima do último preço que tinha saído no mercado. Então, isso é uma informação para a gente de que essa tendência de alta deve continuar por conta dessa urgência. Então, esse gap, cara, você pode entrar comprado no momento que fechar esse candle, que é o candle que construiu o gap, e você vai procurar aqui, ó, onde vai estar o seu stop. É evidente, você vai procurar aqui, ó, a mínima do candle anterior, vai te dar um ponto para você posicionar a sua ordem stop. Aí, alvo é uma série de alvos, né? Isso daí vai variar de operacional para operacional. Eu, com certeza, projetaria Fibonacci nesse pivôzinho aqui de reversão, tá? Mas tem outros tipos de resistências para a pessoa usar de alvo, tá? Então, ele olhar para trás, ia ver aqui, ó, tocou aqui, corrigiu, voltou, fez esse topo, voltou, tocou aqui. Então, você já sabe, cara, isso aqui é um ponto importante para o mercado. Então, se você entrou comprado nesse gap, justamente partindo da premissa de que há uma urgência na parte compradora, tanto é que deixou um gap de alta. Então, se você entrou comprado com stop, ó, na mínima do candle anterior, você poderia fechar nessa resistência. Então, percebe? A gente está aqui, ó, voltando para o exemplo atual que está acontecendo nesse exato momento. A gente já tem um gap, dois gaps aqui. Deixa eu expandir, né? Senão parece pequeno gap, mas até que é um gap considerável, ó. Então, a gente já tem esses dois gaps. Armou um terceiro gap aqui de alta, cara, muito provavelmente vai ser um gap de exaustão, então a gente vai começar a olhar para correção dessa tendência aqui, ou uma reversão dela, né? Porque a gente pode ter simplesmente uma correção após uma exaustão, uma correção na média, ou pode ser de fato uma reversão do preço, ó. Igual aqui o preço vai e reverteu, mas aqui não deixou nenhum gap, né? Então, muitos gaps vai ser muito difícil operar, tá? Por questão de relação risco-retorno. Por exemplo, esse gap de baixa. Como é que você vai operar isso daqui? Então, olha só, a gente tem aqui um pivô de baixa, tá? Esse pivô de baixa foi armado. Então, ele já foi lá embaixo, ó, abriu lá embaixo. Como é que eu vou operar esse gap aqui? É um gap muito complicado de se operar. Então, ele já estava batendo em projeções de Fibonacci, do pivôzinho aqui que fez de reversão. O meu stop teria ficado muito caro. Como é que eu vou botar aqui? Se eu entrei, ó, no momento que fechou esse candle aqui, pô, tem um gap, acredito que tem uma urgência na parte vendedora, vou entrar vendido. Um gap muito grande, o seu stop ficaria muito grande aqui. Então, você percebe que o contexto do mercado vai dizer se é um gap bom de operar ou um gap ruim de operar. Por exemplo, aqui tem um pequeno gap aqui de baixa, então a gente está próximo à média. A gente sempre prioriza fazer entradas próximo à média, o mais rente possível à média móvel. Então, se eu vou comprar aqui, ó, vou comprar Tesla agora. Olha como tá esticado da média móvel. Muito desconfortável fazer uma entrada nesse tipo de situação. Então, lembra o exemplo que eu dei, ó? Esse gapzinho aqui, que inclusive não funcionou, né? Esse aqui não funcionou. Ele foi na hora e fechou depois. Mas esse era um gap que a gente poderia acabar operando ele, tá? Então, alguns stops vão fazer parte, não tem jeito, tá? Às vezes vai tomar stop. Mas esse era um gap operável. Mesmo vendo que, pô, mas ele deu stop aqui, Caio. Mas tem um compromisso com honestidade. Eu vou falar aqui que esse era um gap que era operável e infelizmente teria resultado num stop. Então, a gente vê aqui claramente o preço rompendo, revertendo a tendência. Tinha tudo para dar certo, ó. Tinha tudo para dar certo, mas o mercado precisou de um descanso maior antes de fazer esse movimento aqui. É muito comum a gente ver gaps também em projeções de Fibonacci. Então, esse pivô, a gente tem aqui claramente um movimento de pivô. Se eu projetar 161% dele, olha que legal, não é coincidência, foi bem ali que o preço segurou e depois
abriu com um gap acima desse ponto. Então, esse gap aqui, ó, para mim, eu não poderia operar. Por quê? Porque no meu operacional tem Fibonacci. Como esse pivô já buscou 161% dele, eu desconsidero operar esse gap.